E aí, rapaziada, vocês estão bem? Galerinha, até porque acho que meu canal não contém só rapazes. Vocês estão bem? Estão de boa? Hoje o vídeo aqui é uma parada mais sofisticada, muito mais diferente do que os outros vídeos aqui do canal. Você provavelmente vai estranhar, vai achar diferente. Mas aqui é o foco desse canal, o ambiente é pra ser aberto, não é mesmo? Pra ser um ambiente espontâneo, onde nós falamos aquilo que precisa ser dito, nós confessamos aquilo que precisa ser confessado. Então, basicamente, eu peguei a tarde do meu dia aí pra gravar esse vídeo aí pra vocês e é isso. E bom, recentemente, algumas semanas atrás, eu fui demitido. Eu basicamente era estagiário ali naquela empresa, era uma empresa de engenharia, tinha uma galera que ia pro interior aí do Brasil pra poder participar das construções e tinha uns projetistas que trabalhavam lá. E eu basicamente era o TI da empresa, eu e o meu chefe. Eu era estagiário, mas basicamente o setor do TI, o departamento do TI, era eu e ele. Eu basicamente fazia o helpdesk, suporte técnico, manutenção de máquina, software, o básico. Ajudava quem um pouco mais leigo em questão de tecnologia. Basicamente era isso. Então, vou contar pra vocês aqui esse relato. Graças a Deus eu saí de lá, porque não que era ruim, mas graças a Deus que eu saí de lá, pô. Então assim, eu basicamente sempre fui dessa área do TI, programação, do desenvolvimento, fiz técnico, aí comecei a faculdade, e aí eu consegui esse estágio, né? Já tive algumas experiências anteriores, aí eu consegui esse estágio aí, foi bem de boa pra poder passar, graças a Deus, foi bem tranquilo, só que tinha um porém, eu basicamente não aprendia nada nesse estágio. Eu tava lá, a sala era minúscula, parecia um cubículo, tudo branco ao seu redor, e basicamente eu e meu chefe dividíamos essa sala. Então, meu chefe tinha a mesa dele, com o computador, o monitor dele, tudo certinho, e eu tinha um balcão, sim, um balcão, não era uma mesa, não tinha uma mesa, eu tinha um balcão, uns gaveteiros, e eu usava esse balcão como uma mesa. Era complicado, aí tinha uma cadeira ali improvisada, que eu acho que meu chefe acabou pegando de uma sala que não estava sendo utilizada, e deu pra mim, entendeu? Então foi um espaço bem improvisado ali. Basicamente, essa mesa improvisada aí, tinha uma espécie de porta embaixo, essa porta embaixo tinha alguns equipamentos que a gente guardava, então kit de mouse e teclado, suporte. Esse espaço dava um jeito pra colocar minha perna, porque senão minha postura ficava horrível e eu ia sair com uma escoliose. Basicamente esse era o meu trabalho. Eu ficava nessa sala pequena, nesse cubículo branco, junto com o meu chefe, talvez ali realizando chamados ou alguém precisava de alguma ajuda quando algum funcionário estava presente no escritório, eu ia lá e ajudava. Basicamente era isso. Mas assim, já fazia um tempo que eu tava ficando de saco cheio em relação àquele tipo de trabalho. Eu realmente não aprendia muita coisa. Na verdade, a gente sabe que o estágio, ele tem esse objetivo de você aprender algo. É um complemento da faculdade, do curso que você tá fazendo. E no estágio, eu não fazia muito isso. Então, eu não aprendia tanto. Meu chefe tinha me dado algumas instruções quando tinha chegado. Mas quando passou alguns meses, ficou naquilo lá. Mesmice, entende? Então, eu fazia essas tarefas de um suporte. E também, eu subia algumas notas fiscais do TI para o ERP da empresa. Pra quem não sabe, basicamente, o ERP da empresa é um lugar onde você consegue gerenciar toda a logística da empresa, todo tipo de recurso, produto comprado, serviço contratado, fornecedor cadastrado, tudo lá. Eu não sei se o TI faz isso, mas eu acabei mexendo também. A empresa basicamente estava passando por uma má administração, então estava passando por um processo complicado, tanto que os PJs nem estavam recebendo, para vocês terem noção. Aí eu lembro que tinha cortado alguns estagiários também, só que eu não tinha ido nessa também. O financeiro estava com problemas para poder pagar alguns serviços, fornecedores da empresa, e dentro deles eram alguns fornecedores do departamento de TI, pra vocês terem noção. Então eu tava com essa parada aí meio complicada. Meu chefe também tava sem receber, era uns BO bem complicado. Até que chegou o momento da minha demissão, como vocês ouviram aí, desligamento. Ele me chamou, falou que era por corte de gasto, eles não queriam me desligar, na verdade, ele não queria mesmo. Tava fazendo meu papel muito bem ali. Só que foi necessário, na verdade, a galera da diretoria insistiu pra que ele fizesse esse corte por conta disso. E aqui estou eu. Mas assim, rapaziada, eu confesso que eu realmente já estava bem incomodado com essa minha vaga. Na verdade, com a área toda, desde quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu sempre me senti alguém que não encaixava direito. E assim, eu aprendo, eu gosto de tecnologia no geral. Mas quando se trata do mercado de trabalho, eu nunca consegui me encaixar. Eu nunca consegui me imaginar numa posição. Eu aprendo tranquilamente, eu estudo ferramentas
ferramentas, eu estudo técnicas relacionadas à área, porém, quando se trata do mercado de trabalho, eu não me vejo trabalhando nisso. Antes dessa experiência específica que eu tive outras experiências também relacionadas a suporte técnico e a programação, a desenvolvimento. Era um estágio de desenvolvimento e um outro eu fui jovem aprendiz na parte de suporte. Mesmo assim, por mais que sejam cargos pequenos, foi uma experiência prévia pra eu, pelo menos, sentir que essa área talvez não seja pra mim. Na verdade, eu nunca consegui me encaixar em nenhuma área. Eu fiz o curso técnico de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, porque basicamente era um assunto que eu gostava. Que é mexer com computador, poxa, eu tô jogando direto no computador. Então, de certa forma, esse contato com o jogo fez com que eu tivesse a curiosidade também de mexer no computador, de fuçar, entende? Mas nada demais. E foi no curso técnico que eu aprendi algumas coisas relacionadas à área de TI. Porém, eu nunca consegui me encaixar. Eu nunca fui alguém que realmente sonhava com isso, como a gente vê aí por aí na internet, de alguém sonhando em ser um desenvolvedor, ou sei lá, um cara que trabalha na área de dados. Nunca me vi. Na verdade, eu sempre quis ter uma parada relacionada à liberdade, sabe? Então, eu sempre quis trabalhar, ganhar o meu dinheiro com uma profissão que me trouxesse liberdade, na qual eu pudesse exercer a minha criatividade. E aqui estou eu. Foi por isso que eu decidi criar esse canal e tá aqui com vocês, sabe? Eu criei esse canal, na verdade, eu já tive um canal no YouTube antes. É o clássico, a criança que jogava Minecraft, poxa, se reunia com a galera e gravava ali utilizando o Mobzen ou algum outro gravador e depois editava pelo KineMaster. Eu já tinha criado um canal, fiquei um tempo e depois parei e fiquei focando nos estudos, mas durante esse meu tempo de uns 2 meses antes do término do contrato que eu tive, eu já tava tendo esse pensamento de sair mesmo, de me desligar. Bom que a empresa já adiantou o processo pra mim já. Mas eu já vinha pensando em relação a isso. Em relação a poder criar minha própria parada, sabe? E ser mais feliz com aquilo que eu faço. É claro que o trabalho nunca vai ser a nossa principal fonte de felicidade. Eu pelo menos não acredito nisso. Mas eu acho que hoje em dia, com a internet, com outras ferramentas que nós podemos nos associar, conciliar certa paz e um pouco mais de liberdade com um ganho de dinheiro, um retorno financeiro. Acho que tem como nós associarmos isso. E basicamente esse desejo de criar um canal no YouTube voltou. Então, é por isso que eu tô aqui fazendo uns vídeos aí meio nada a ver, passando umas mensagens aí pra vocês, porque eu vejo que é uma parada que eu gosto, é uma parada que eu gosto de conversar. São assuntos que eu gosto de comentar. Eu realmente tô seguindo nessa parada agora, tô começando a investir mais. E quem sabe isso dê certo, quem sabe isso cresça, quem sabe mais pessoas cheguem ao canal e conheçam o meu trabalho e sejam motivados por aquilo que é dito aqui. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Então, meio que associei com essa parada e tal. Então, eu tô tirando esse tempo aqui de desligamento, já que eu estou sem trabalhar, pra poder investir um pouco nesse canal, voltar àquela parada que eu já tinha iniciado lá atrás. E se der certo, eu vou ficar muito feliz, vai ser bem legal ajudar outras pessoas, fazer crescer esse canal aqui, para que alcance outros corações também. É claro que eu sou muito novo ainda tenho meus 20 anos, então tenho muito que estudar, eu tenho muito para conhecer, eu tenho muita dificuldade para passar, inclusive. Pode ser que eu volte pra área, pode ser que eu entre numa nova vaga, ou pode ser que eu descontinue isso. É um mistério daqui pra frente. Só que eu vou tentando, vou continuar, vou seguir aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo, os meus objetivos. A gente já comentou aqui no canal sobre esse assunto, daquilo que você almeja, e é uma parada que eu me coloco nisso também. É aquilo que eu já comentei com vocês nesse vídeo, é uma parada que eu passo, que eu penso, que tá no meu coração, e eu projeto isso pra outras pessoas também. Eu tento passar isso pra outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha. Hoje foi um assunto mais diferente, mas é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.